quero fazer nenhuma crítica pejorativa ou destrutiva com relação ao ministro, mas não posso deixar de registrar que eu, assim como vários colegas, nós achamos ele um pouco perdido no meio do tiroteio. Quer saber se esses critérios novos, que ele colocou vários critérios, nós ainda estamos estudando, se isso vai contemplar todo mundo, porque não pode também virar um projeto de que a Cátia ajudou o Tocantins, o Davi ajudou o Amapá, o fulano ajudou o Ceará, o outro o Maranhão. Não é para isso esse dinheiro. Esse dinheiro é para os brasileiros. Eu queria fazer um pedido ao presidente Bolsonaro. Eu queria que ele fizesse uma quarentena de um dia das redes sociais e em silêncio, para ver se nós conseguimos ter um dia de paz, um dia de esperança, um dia de ânimo e um dia de notícias boas. Eu vou conversar com a senadora Cátia Abreu, do Progressista, a senadora que já foi ministra da Agricultura, já foi candidata a vice-presidente na última eleição e hoje é bem atuante no mandato e está bem em cima do lance de várias questões que são importantes no país, no Brasil hoje. E um dos temas que a gente vai começar conversando, a senadora participou da audiência pública com o ministro Nelson Tais na quarta-feira. E já pelas postagens que a senadora fez nas redes sociais, eu vi que ela teve uma impressão que não foi das melhores da fala do ministro. Mas eu vou deixar por conta dela responder. Senadora, qual foi a sua avaliação da fala do ministro, do plano que o governo federal tem para enfrentar a pandemia? Olha, Chico Alves, eu queria dizer, em primeiro lugar, a minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos, mais de 5.000 mortos, e dizer da minha solidariedade, da minha paixão por eles, sofrendo junto com eles, e o pior de tudo, num país cristão como o nosso, você enterrar os seus familiares sem choro e sem velório. Isso para nós é o fim da picada. Faz parte da elaboração do luto de nós todos brasileiros. Então eu queria registrar a minha solidariedade total a essas famílias. Bom, com relação ao ministro, eu registro também que o currículo do ministro é um currículo excelente, é uma pessoa que, a meu ver, tem uma boa credibilidade no meio, como um profissional na área de oncologia, um empresário. Então, eu não quero fazer nenhuma crítica pejorativa ou destrutiva com relação ao ministro. Mas não posso deixar de registrar que eu, assim como vários colegas, nós achamos ele um pouco perdido no meio do tiroteio. Então, o ministro novo, ele não tem essa visão geral do Brasil. Não dá para falar assim, governadores, a peteca agora está com vocês. Não, porque quem está enxergando o avanço da pandemia, da epidemia, é a visão de cima do Ministério da Saúde. Cadê o planejamento geral? Eu perguntei ao ministro ontem, ministro, usando uma palavra técnica, qual é o protocolo, meu amigo? Qual é o protocolo que o senhor tem para os governadores? O protocolo significa o seguinte: como vamos tratar a pneumonia? Distribui para os hospitais do SUS. O Hospital Geral, o secretário de Saúde do Estado vai, então, organizar esse protocolo que já é testado pela ciência, pela academia, e sabe como tratar uma pneumonia, que o índice está muito baixo, tem estados que está alto, tem estados que está médio, isso é por região, isso é por estado. Então, nós vamos ter aí 4, 5 tipos de protocolo, 10, não importa, mas tem que ter um protocolo nacional, organizado, sabe? Eu costumo brincar assim, os homens não reparam, não. Aquela coisa de mulher é sempre mais organizada, né? Então, isso me dá aflição de não ver um roteiro, um script do filme, da peça, de como eu vou trabalhar. Isso é terrível. Cheguei no Senado, a primeira coisa que eu fiz, me dá o regimento da casa, porque é o regimento que vai me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, eu cobrei isso do ministro.
o protocolo. E nós temos um protocolo já de crise destemperada, que é o caso de Manaus, né? Nesse caso, como é que nós vamos, então, é uma batalha que está sendo perdida, uma batalha que já foi perdida, né? É a batalha de Manaus, é a batalha do Amazonas. Então, qual é o protocolo pós-batalha perdida? Nós vamos o quê? Fazer o quê com os corpos, com os feridos? Qual é o ato? Então, não existe, o ministro está totalmente ainda, repito, o currículo dele é muito bom, mas ainda está perdido no que diz respeito a essas medidas. Então, Agora, falta senadora, organização. senadora, além do ministro, que é o principal responsável pela área da saúde, mas criou-se um gabinete de crise, né? Uma comissão que é presidida ou seria coordenada pelo ministro Braga Neto para, por exemplo, providências como essa que a senhora falou, de talvez mandar tropas do Exército, outras providências que não fossem da área da saúde, que esse grupo interministerial pudesse tomar. Quer dizer, isso também parece que não está funcionando muito, né? Não, porque isso tudo tem que ser, não é uma cobrança vã, não é apenas uma crítica oposicionista, absolutamente. Eu estou torcendo para que esse general, o secretário executivo, coloque essas ações de pé, mas com toda força eu desejo boa sorte a ele. Mas ainda nós não vimos isso acontecer, com os olhos, com o coração, com a mente, e a população vive disso, ela vive de símbolos, ela precisa de ver essa atuação. Discurso só, ele é importante, explicação, mas nós precisamos de ação. Porque o mais crítico de tudo, Chico, é que nós estamos observando uma crise política, certo? Então, quando a crise entre presidente e governadores, por exemplo, o que acontece com a população nessa hora? As pessoas pensam que a população conecta isso numa velocidade, essa briguinha de governador com presidente, e ela não quer saber disso, ela paga o seu imposto, ela quer resultado, minha gente. Não interessa de onde vem, competência de A, competência de B. Meu Deus, esquece isso. Então, essa briga política está gerando uma briga e um resultado social. Você vê que metade cumpriu o isolamento, metade não cumpriu o isolamento. Então, isso é consequência da guerra política que o presidente tem travado com os governadores. Ele tinha que se agarrar aos governadores como aliados, esquecer o partido de cada um deles e vamos sair disso, porque isso tem reflexo negativo na política eleitoral do Bolsonaro. Governadores também, mas os governadores estão se saindo muito melhor, as pesquisas estão aí, porque estão trabalhando aliados entre eles, eles montaram um fórum dos governadores, o presidente da República tinha que ser o presidente desse fórum. Eu acredito que essa divisão, né, essa polarização, ela fez uma polarização, acirrou uma polarização social e que pôs a população em quê, Chico? Em risco. Então, essa senadora, guerra de fica em casa, sai para a rua, que isso é uma gripezinha, colocou a população em risco. Senadora, mas a fala do presidente nos dias anteriores, 2 dias anteriores ou 3, vai justamente na contramão disso que a senhora está falando, porque o presidente diz que as mortes pelo coronavírus não vão cair no colo dele, não podem ser acreditadas a ele. Quer dizer, é mais uma declaração na linha de quem é responsável pelo que der errado, não buscando as providências para o que dê certo, né? Me parece que o presidente não está indo pela linha que a senhora sugere. Eu fico impressionada com a simplicidade que as pessoas querem tratar problemas complexos, certo? Até parece que alguém vai livrar o seu colo diante de uma desgraça como essa, que é essa pandemia. Ninguém vai livrar o seu colo. Ao contrário, nós temos que buscar a responsabilidade para nós mesmos. Político serve para quê, amigo? Político serve para ter ônus e bônus. O bônus é a fama, é o título, é o salário, senador da República, presidente da República, é um orgulho. Mas isso traz um componente de ônus pesadíssimo, de muitas coisas que você tem que assumir e honrar. Então, não é jogar para o colo de um e de outro. A população está cansada de ver um jogar problema para o colo do outro. Isso não é comigo, isso não é comigo, isso é com o fulano, volta amanhã, entendeu? É o país do volta amanhã.
E as pessoas querem as coisas para ontem, porque o impostinho cai já. O imposto não cai amanhã, o imposto cai hoje. Então, o presidente, com essa expressão de que não vai ficar no meu colo, ele acha que vai ficar no colo de quem? Do Papa? Não, vai ficar no colo dele mesmo. Por isso é que ele tem que se unir aos governadores para poder resolver esse problema e definir as coisas. Porque a hora que a população sentir, Chico, a população é muito justa, viu? O eleitor é muito justo. Se ele percebe que você tem sentimento de urgência, que você tem boa fé, espírito público, que você está lutando, que você é solidário, que você está usando todas as armas, ele te perdoa muito mais fácil com relação aos seus erros. Se ele perceber que você está sendo leniente, que você está sendo ausente, ele não te perdoa nunca. E o eleitor está certo. Então, nós temos que lutar, mesmo cometendo erros, tendo desgastes, e contar com a boa vontade da população, que vai reconhecer que nós podemos morrer, mas morrer atirando contra esse vírus, contra essa pandemia. Então, esse é o meu sentimento, essa é a forma minha de trabalhar, é a forma minha de pensar, arregaçar as mangas e trago a culpa para mim. Se deu alguma coisa errada na CNA, onde eu presidi, se deu alguma coisa errada no meu gabinete, se deu alguma coisa errada no Ministério da Agricultura enquanto foi ministra, eu sou culpada. Eu sou culpada, porque eu sou a representante legal. Então, eu trouxe para mim, eu tive o bônus de ser tudo que fui, mas também o bônus de arcar com as consequências e responsabilidades. Senadora, a senhora teve... A senhora está olhando agora em detalhe, a senhora me falou antes da gente começar a conversar, o projeto que foi negociado, acertado entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, para ajuda aos estados e municípios. Eu sei que são muitos detalhes, a senhora está ainda fazendo a análise, mas me parece, pelo que foi, já pelo valor anunciado pelo ministro Paulo Guedes, que é um projeto bem diferente do que o que saiu da Câmara, né? Como é que a senhora avalia o que a senhora viu até o momento desse projeto? Quais são as mudanças principais? Olha, nós temos duas questões importantes. Primeiro, a independência das duas casas. Então, fazer com que essa independência aconteça, mas que ela trabalhe harmonicamente, é o grande segredo dos poderes. O Senado é o Senado, a Câmara é a Câmara, concordo. Mas tudo que vota aqui tem que votar aqui, tudo que vota aqui tem que votar de cá. Então, não há possibilidade de não haver diálogo muito franco e sincero. Então, eu conversava com o Rodrigo Maia hoje pela manhã para ver as impressões dele a respeito, porque quando eu falo com ele, eu estou falando com a Câmara. Rodrigo, quais são as suas impressões com relação ao relatório do Davi Alcolumbre, que também tem feito um esforço sobre-humano, os dois, tem trabalhado muito pelo país. Rodrigo tem sofrido grandes injustiças, o Davi menos, mas também sofrido injustiças, mas estão trabalhando como loucos, eu tenho que reconhecer isso. Então, eu perguntei ao Rodrigo as suas impressões, e para minha surpresa, ele me declarou que não conhecia o relatório, que estava estudando ainda. Eu falei, mas isso não foi construído de comum acordo? Não, Kátia, nós conversamos bastante, mas depois do relatório, a construção física do relatório, colocar, entendeu, as letras pretas no papel branco, eu não tive oportunidade de ver. Isso me preocupou um pouco, mas o Rodrigo também me disse que está com toda a boa vontade, que não tem nenhuma dificuldade em fazer modificações, que está aberto ao diálogo. Então, isso já me preocupou, porque o relatório do Davi, apesar de ser preliminar, ele abriu essa vantagem para os senadores, para os colegas, gentilmente, de chamar o relatório de preliminar, justamente para que a gente possa trabalhar e dar as nossas impressões. Então, a Câmara não conhece o relatório, então não foi costurado com acordo. Nós agora que estamos dialogando. E eu tenho a convicção de que a necessidade dos governadores e prefeitos é tanta, é tão grande, que nós vamos encontrar uma forma de aprovar essa ajuda, sim. O princípio número 1, qual é o pilar que está movendo essa distribuição de recursos? Porque o recurso não é do Senado, não é da Câmara, nem do Bolsonaro. O recurso é do contribuinte. Então, nós devemos satisfação e clareza. Chico, nós estamos votando aqui, pessoal, todos que estão acompanhando o UOL, nós vamos votar para isso.
porque aconteceu isso, porque a arrecadação caiu, ou porque nós vamos focar na área da pandemia, onde a coisa está mais grave. Então, eu acho que saiu da Câmara com o foco de cobrir a arrecadação perdida, e no relatório de ontem, entregue pelo Davi, já tinha outros pilares que não foram os pilares iniciais. Não tem importância, pilares podem até se mudar, mas precisa ter clareza para que nós possamos comunicar com as pessoas. Então, isso também é uma coisa que está bastante consolidada na ideia dos senadores, mas isso também é fácil de harmonizar. É importante observar, Brasil, que nós tivemos uma paralisação no comércio, na indústria, nos serviços, nas escolas, em tudo. E o que acontece? O imposto sai do trabalho do brasileiro, do patrão, dos trabalhadores, das máquinas girando, é dali que sai o imposto. Como isso parou tudo, cadê o imposto? Então, serão praticamente 3 meses a 4 paralisados. E quem é que vai abastecer os cofres da União, dos estados e dos municípios? O prefeito e o governador, ele não tem poder de fazer dívidas. O único ente que pode fazer dívida é a União. Como é que a União faz dívida? Emitindo papel no mercado, vende papel com lastro do Tesouro e pega dinheiro e injeta na economia. Governador e prefeito não pode fazer isso, não pode nem assaltar banco, certo? Porque vai preso. Então, é a União que tem que fazer a dívida, produzir o dinheiro e substituir no cofre dos prefeitos e governadores, para eles fazerem o quê? Pagar a folha de pagamentos, continuar funcionando a saúde, o transporte escolar dos meninos que vêm da zona rural para as cidades, a limpeza pública, pagar a energia dos órgãos públicos, enfim. A despesa é grande. Tem governador que abre muito a mão, não sabe dirigir um estado como as mulheres fazem em casa, com orçamentinho regrado, nós somos as melhores economistas do mundo, viu, Chico? Então, desperdício tem muito, tem que considerar. Aqui no Tocantins, o governador é meu adversário político. Eu discordo da gestão dele completamente, mas estou lutando porque o caixa do Estado ficando deficitário, quem vai sofrer é a população, não é ele não, certo? Então, isso, para mim, não estou levando em conta a questão política. Ao contrário, eu estou lutando para recompor os estados do Brasil. O Senado é a casa da federação. Então, nós já temos todos os estudos econométricos aí dos melhores economistas do Brasil que já projetam uma perda de receita de 30%. Então, amigo brasileiro, você que ganha um salário mínimo, R$1.000, você já imaginou se a partir de amanhã alguém disser para você, seu salário agora é R$700, menos R$300, o que você vai fazer para fechar a conta do final do mês? Então, os governadores e prefeitos estão na mesma situação, cortaram R$300, 30% do que eles ganhavam para fazer a despesa do Estado. Então, nós queremos substituir essa perda. Esse é o princípio que deverá nortear esse projeto. Eu, pelo menos, espero. Esse projeto pelo que a senhora viu, esse projeto, esse relatório preliminar do Senado está indo nessa direção de dar essa compensação? Não, ele fugiu bastante dessa compensação. Ele tirou esse princípio e está tentando organizar outros pilares. Quer saber se esses critérios novos, que ele colocou vários critérios, nós ainda estamos estudando, se isso vai contemplar todo mundo. Porque não pode também virar um projeto de que a Cátia ajudou o Tocantins, o Davi ajudou o Amapá, o fulano ajudou o Ceará, o outro o Maranhão. Não é para isso esse dinheiro. Esse dinheiro é para os brasileiros. É para onde a dificuldade estiver maior. Eu não posso comparar o que está vivendo hoje Manaus, Amazonas, com o estado do Tocantins, que, graças a Deus, nós estamos com índices baixos. Mas nem por isso vamos relaxar, porque já começou a aumentar um pouco em Araguaína e Palmas, que são as maiores cidades do estado. Então, nós precisamos pensar nos brasileiros, do Oiapoque ao Chuí. O Senado serve para isso, para ter essa visão macro e fazer uma divisão justa. Agora, se o presidente Bolsonaro não gosta do governador do estado tal, detesta o governador do estado A, eu não tenho nada com isso, não.
entendeu? O governador daqui, eu repito, é meu adversário no Tocantins. Mas isso não importa. Nós não podemos apequenar a discussão. Nós temos que agigantar a discussão. Nós temos espírito público, calma, tranquilidade e muito senso de justiça, Chico, para poder fazer um trabalho a contento e que agrade todos os brasileiros. Senadora, mudando um pouco de assunto, já que a senhora é pecuarista, né, foi ministra da Agricultura, a gente teve recentemente um episódio bem polêmico, que foi o ataque nas redes sociais, alguns ataques até continuam ainda, à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, porque ela se posicionou criticando as ofensas, os questionamentos muito duros feitos à China, que diziam que a China é que criou o vírus, e ela se posicionou dizendo que a China é um parceiro comercial do Brasil e precisa, mesmo que não fosse, deveria ser respeitado, sendo mais ainda porque depende, o Brasil, a economia do Brasil depende do que vende para a China, em especial da agricultura, né? Como é que a senhora vê esses ataques à ministra? E, assim, ela apareceu outro dia naquele cercadinho do presidente Bolsonaro ao lado dele. Isso quer dizer o quê? Ela está firme no cargo, no ministério, a senhora acha? Do ponto de vista técnico, a ministra Tereza Cristina está absolutamente correta. Ela está fazendo o trabalho dela, protegendo os mercados, que nós temos mercados lá fora importantes para sustentar o agronegócio brasileiro, para que ele possa gerar impostos e empregos. Então, do ponto de vista técnico, eu não tenho nenhum senão com relação à ministra. Ela é uma boa ministra. Ela conhece o assunto. Do ponto de vista político, eu gostaria apenas de registrar que o que ela está passando, o que passou Mandetta, o que passou Moro, é o que nós já passamos no passado. Então, é mais ou menos assim, provado o próprio veneno que foi usado contra outras pessoas no passado, certo? Aí a senhora se refere a... Intensamente pelos bolsonaristas. Na época do impeachment, eu fui agredida, assim, de forma cruel. E naquela época, inclusive, Tereza Cristina era presidente da bancada ruralista. Eu não recebi uma palavra de solidariedade. E sofri muito por isso, porque gosto muito dela, gosto muito dos membros da bancada, mas foi um silêncio absoluto. E o mundo é redondo, né? O mundo é redondo. Então, essas coisas maldosas, essas vilanias, um dia ela vai, um dia ela vem. Então, tanto Mandetta, como Moro, como Tereza Cristina, estão provando hoje do que é capaz, nesta guerra, essa equipe bolsonarista que está, os bolsomínios, como são chamados, esse gabinete do ódio, o que ele é capaz de fazer com as reputações. E, de certa forma, Chico, é um aprendizado para a gente, sabia? Isso tudo, o sofrimento traz para a gente, é uma grande escola o sofrimento. Então, a partir de agora, com certeza, Mandetta, Moro, Tereza Cristina e todos os outros que foram injustiçados como eu, deixa de ser preconceituosos, deixa de ser tão radicais como já fomos no passado. Senadora, vamos falar um pouco da política, já que a gente está num momento muito tenso da vida nacional, né? O próprio presidente Bolsonaro falou de uma possibilidade de crise institucional, e isso não é pouca coisa, ainda mais no momento de pandemia, né? A Câmara dos Deputados já tem cerca de 30 pedidos de impeachment do presidente. A senhora acha que é possível haver impeachment nesse momento? Chico, as minhas impressões, eu não estou falando aqui em nome de ninguém, mas a impressão que eu tenho é que o impeachment não está na cabeça dos deputados e senadores. O último impeachment está muito fresco, as feridas ainda estão abertas, nós tivemos prejuízos enormes com esse último impeachment da presidente Dilma. Então, eu não vejo essa disposição, eu não vejo esse ânimo por parte dos parlamentares em fazer um novo impeachment. Existe a possibilidade de um impeachment? Claro, está na Constituição, já fizemos 2 depois da redemocratização. Mas isso traz consequências graves. Eu, particularmente, Kátia, eu até empolo, arrepio quando falo em impeachment. Eu tenho muita dificuldade com esse ato. Tem que ser alguma coisa muito delicada. Então, o que está acontecendo, por outro lado, é que o Bolsonaro não dá trégua.
Ele quer brigar com todo mundo. A minha avó dizia no passado, quando a gente brigava muito, essa menina é rilhenta. Rilhenta é quem gosta de brigar muito. Então, ele brigou desde o começo do governo, agredindo o Congresso Nacional, depois o Supremo Tribunal Federal, agora a Polícia Federal, que junta o Ministério Público com a briga do Moro, brigou com a imprensa inteira, desde o início. Ele brigou com o próprio partido, né? Ah, desculpa, ainda tem mais essa. Brigou com o próprio partido e saiu do partido. O partido maior do Brasil na Câmara dos Deputados. Falta quem ele brigar? Só se buscar o Papa para ele brigar com o Papa, porque já brigou com todo mundo. E eu quero dizer ao presidente Bolsonaro que são brigas perigosíssimas. As pessoas têm sangue nas veias, as pessoas têm sentimentos, as pessoas têm amor próprio. Então eu estou vendo um esforço sobre-humano que a Dilma não teve 10% desse esforço para que ele fique de pé, para que as coisas aconteçam naturalmente, para que ele governe em paz. Então, quem dera a Dilma tivesse uma oposição que o Bolsonaro tem hoje. Na verdade, ele não tem oposição. Nós estamos numa crise econômica inicialmente, depois a crise de saúde, então o Congresso Nacional e todas as instituições blindaram o governo, não o Bolsonaro, o governo, para que o Brasil dê certo. O desemprego enorme, uma altura na estratosfera. Então ele teve todas as facilidades na crise econômica e agora junto também na crise da pandemia. E ele cria uma crise política. Então, mas a senhora não acha que ele está virando nos 30% que o apoiam? As pesquisas mostram que 30% é a base de apoio dele. Eu acho que ele fala para esses 30% sempre. Eu sou uma pessoa inconformada sempre. Eu quero o amor do povo do Tocantins inteiro. Se eu souber que alguém não gosta de mim, se tem um segmento que não me ama, eu vou fazer de tudo para entender o que está acontecendo, porque eu quero a admiração dessas pessoas. E eu pergunto ao Bolsonaro, o senhor quer continuar sendo amado só por 30% da população? Eu lhe desafio. Por que o senhor não se dispõe a ser amado pela metade da população? Por 60%, por 70%? Eu vou rezar e agradecer. Então, é um voto que foi levado pela dor e não pelo amor. Então, ele ganhou de direito. Eu queria que ele ganhasse de fato. O que é ganhar de fato? É conquistar todos esses votos, não só 30%, mas todos os brasileiros que votaram nele. Esse é seu grande desafio, Bolsonaro. É conquistar o coração e o amor das pessoas, é quebrar paradigmas, é mostrar que você veio para fazer um grande governo. Então, eu gosto de superação e eu acredito que quem chega à presidência da República, Chico, eu não perderia um minuto. Nem um segundo. Eu acho que eu nem dormiria de tanta felicidade por ter a oportunidade de ajudar os brasileiros, de mudar a vida das pessoas. Isso é um legado que pouca gente tem a condição de fazer. Um presidente da República, ele tem que deixar um legado extraordinário de mudança da vida das pessoas para melhor, para as pessoas terem oportunidade, terem alegria de viver, prazer de viver no país. Essa é a função da política e de quem chega à presidência da República. Então, eu acho que há muita perda de tempo com riliência, riliano com os companheiros, com os parceiros. Se a minha avó estivesse aqui, ela estava falando isso. Para de brigar e vamos nos amar um pouco mais. Tá bom, senadora, muito obrigado. Estamos chegando ao final. A senhora disse que queria um recado final, é isso? Eu queria fazer um pedido ao presidente Bolsonaro. Eu queria que ele fizesse uma quarentena de um dia das redes sociais e em silêncio, para ver se nós conseguimos ter um dia de paz, um dia de esperança, um dia de ânimo e um dia de notícias boas. Um dia só, presidente, sem rede social e sem riliar através da imprensa. Silêncio. Vamos ver o que acontece depois de um dia. Tenho certeza que mais brasileiros vão amá-lo. É isso aí, Chico. Obrigada. Obrigado, senhora. Qual